Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar num material que é, para mim, fascinante. Ele fala sobre o que a gente poderia chamar de, sei lá, saúde da alma, sabe? Especialmente para quem tem uma vocação de serviço, mas que serve para todo mundo. A nossa missão aqui é tentar extrair os princípios centrais disso. Tipo, quais são os inimigos silenciosos que drenam a nossa força? E, por outro lado, quais vão os frutos, os sinais de que a vida interior está saudável? Exato. E o que é mais interessante é que, embora a linguagem seja de um contexto espiritual, os conceitos são, assim, universais. Ele fala de burnout, do peso da comparação, da busca por propósito, coisas que, né, todo mundo enfrenta. O que a gente vai fazer é explorar como essa fonte específica enquadra esses desafios. A premissa é forte. O trabalho externo é um reflexo direto do nosso estado interno. Perfeito. Então, vamos começar pelas armadilhas, pelos perigos e motivo. O material lista 6 inimigos principais da vida interior. E os 3 primeiros, para mim, eles parecem um trio inseparável: a pressa, a comparação e a exaustão. Uhum. A primeira, a pressa, é descrita de um jeito que me chamou muito a atenção. Não é só sobre ser rápido. O texto diz que ela mata a profundidade e transforma uma vocação, um trabalho, em mera performance. E essa ideia de performance é a chave de tudo, né? Porque quando a pressa domina, não sobra tempo para discernir. A fonte sugere que essa agitação constante não é só ineficiente, ela pode levar a gente a tomar decisões ruins, a agir no piloto automático. Exato. O argumento não é contra trabalhar duro, mas contra um ritmo que é um ritmo frenético, que não deixa espaço para reflexão. Pois é, e essa cultura da pressa, de estar sempre performando, nos joga direto na arena do segundo inimigo, que é a comparação, certo? Exatamente. A conexão é direta. Porque se tudo é performance, você inevitavelmente precisa de uma plateia, de outros atores para se medir. Perfeito. A comparação é o resultado natural de uma vida vivida como um espetáculo. E a fonte descreve isso de uma forma muito, muito particular. Usa uma citação antiga atribuída a monges, que diz que a comparação é o amor egoísta de si mesmo que busca reconhecimento e glória. Nossa, Isso é muito mais profundo do que a simples insegurança de fulano é melhor do que eu. outra coisa. Coloca o problema em outro patamar. Totalmente. Reformula a questão. Não é sobre se sentir inferior, é sobre um foco doentio no eu. Um eu que precisa de aplauso para se sentir válido, sabe? É uma sede de validação externa. Propósito que seja maior que você. Se a sua energia está toda focada em como eu estou sendo visto, a missão original se perde, vira uma competição. O que eu imagino leva diretamente ao esgotamento. E aí a gente chega no terceiro inimigo, a exaustão emocional. O texto é cirúrgico nos sintomas: irritabilidade, cinismo, perda da alegria naquilo que antes dava prazer e até dificuldade de orar, de se conectar. E aí vem uma frase de impacto, que é um aviso: pare antes que quebre. É quase um alarme de incêndio mesmo. Exato. E o mais importante é como a fonte enquadra esse alarme. A exaustão não é vista como uma falha de caráter ou falta de fé. Ela é apresentada como um mecanismo de proteção. É o seu corpo, a sua alma, dizendo: olha, chegamos no limite, o sistema vai entrar em colapso. Isso muda tudo, tira o peso da culpa, né? Tira e coloca o foco na autoconsciência. A mensagem não é você é fraco por estar cansado. É ouça o aviso que o seu ser está te dando. É uma abordagem muito mais compassiva. Certo, esse trio pressa, comparação, exaustão já é bem poderoso. Mas a fonte não para por aí. Ela menciona outros 3 inimigos que parecem mais ligados às nossas batalhas internas e à dinâmica com os outros. O primeiro deles é o desânimo e a dúvida. Sim, e eles são descritos como consequência da falta de resultados imediatos ou então do impacto das críticas, o que, se a gente parar para pensar, nos conecta de volta à comparação, à necessidade de validação. Faz todo sentido. Se você precisa ver o fruto do seu trabalho agora, ou precisa que todo mundo aprove o que você faz, você vira refém do externo. O desânimo vem quando a realidade não bate com essa expectativa irreal de sucesso instantâneo. E o que dizer do perfeccionismo?
O texto o descreve como uma pressão interna paralisante. Isso é interessante porque na nossa cultura o perfeccionismo é quase uma virtude, né? Pois é, quase uma medalha de honra. Mas a fonte faz uma distinção crucial aqui. Uma coisa é a busca saudável por excelência, que é motivada pelo propósito, pelo desejo de fazer o melhor. Outra coisa, bem diferente, é o perfeccionismo que a fonte descreve. Esse é motivado pelo medo. Medo da crítica, medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente. E esse tipo de perfeccionismo não te empurra para frente, ele te congela. Entendo. É a diferença entre querer fazer um bom trabalho e ter pavor de que o trabalho não seja visto como perfeito. E por último temos a inveja oculta. O nome já diz tudo. Esse é o mais sutil e talvez o mais corrosivo de todos, porque fala de tensões que não são declaradas, de rivalidades silenciosas dentro de um time, de uma comunidade. É aquele ressentimento pelo sucesso do outro. É algo que não é dito, mas que envenena o ambiente. Todos esses três, desânimo, perfeccionismo e inveja, apontam para o mesmo problema de fundo, um desalinhamento entre o nosso estado interior e as expectativas externas. Ok, depois de mapear todos esses perigos, a gente fica quase com a sensação de que é uma batalha perdida. Mas a fonte não para no diagnóstico, né? Ela vira a página e começa a pintar um quadro bem diferente. Ela descreve o que acontece quando essa vida interior é bem cuidada e chama isso de frutos, algo que cresce naturalmente, que não é fabricado. O primeiro fruto é a clareza de propósito. E esse é o antídoto mais direto para a comparação e para o desânimo que a gente acabou de discutir. A clareza de propósito, segundo o texto, é saber de forma inabalável para quem você trabalha e por que você faz o que faz. Quando essa clareza existe, o texto diz que o peso da comparação e da competição é tirado dos ombros. A sua métrica de sucesso muda, radicalmente. Entendo a lógica, mas isso parece incrivelmente difícil de alcançar no caos do dia a dia. A fonte dá alguma pista de como cultivar essa clareza ou é mais um ideal para a gente admirar de longe? Ótima pergunta. O texto não dá uma fórmula mágica, mas ele sugere que essa clareza não é um exercício só intelectual. Ela nasce de uma conexão constante com esse porquê maior. No contexto da fonte, é a glória de Deus. Mas traduzindo, é sobre ter um norte, uma missão que vai além do ego. Se o seu objetivo é, por exemplo, servir melhor a comunidade, o sucesso do seu colega não diminui o seu. Pelo contrário, a clareza vem de se lembrar constantemente desse objetivo maior, sabe? Especialmente quando a pressão para competir aumenta. Faz sentido. O foco sai do eu e vai para a missão. O segundo fruto listado é a estabilidade emocional. E a ideia não é virar um robô, mas colocar as emoções sobre o domínio do espírito. O resultado é responder com calma, em vez de reagir impulsivamente, na carne. O texto chega a falar de uma paz que o próprio mundo não sabe explicar. É uma descrição poderosa, mas na prática, como que se diferencia essa paz de uma simples apatia ou um distanciamento emocional? Onde que a fonte traça essa linha? Boa. O texto não aprofunda nisso, mas a implicação parece ser que não se trata de não sentir. A pessoa estável ainda sente raiva, frustração, tristeza. A diferença é que essas emoções não tomam o controle. Existe um centro de gravidade interno que a mantém ancorada. Ela não é jogada de um lado para o outro pelas circunstâncias. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de uma força interior que é maior que os problemas. Sim, é uma espécie de inteligência emocional com um alicerce espiritual. E o que a fonte faz em seguida é ainda mais radical. Ela conecta essa estabilidade a algo que, à primeira vista, não tem nada a ver. Autoridade. Exato. E é aqui que a coisa fica realmente surpreendente para mim. Os dois últimos frutos são o discernimento espiritual e o principal, a autoridade espiritual real. E essa definição de autoridade me pegou de surpresa. A fonte faz o que ela chama de uma declaração forte sobre o assunto. Ela diz que a verdadeira autoridade não vem do volume da voz, do carisma, da presença de palco ou do poder do cargo. Ela nasce de um coração que vive pacificado em Deus. O que é quase um paradoxo no mundo de hoje, não é? Pensa nos líderes corporativos, nos influenciadores digitais.
A métrica de sucesso é quase sempre o oposto disso. É visibilidade, é barulho, é performance constante. Essa fonte está basicamente dizendo que tudo isso é, na melhor das hipóteses, irrelevante e, na pior, uma distração. Exatamente. Vira nossa ideia de liderança de cabeça para baixo. E, para fechar o argumento, o texto usa uma citação final que é marcante. Quem carrega Deus por dentro não precisa provar mais nada por fora. Isso é uau. É uma redefinição completa de influência. Sugere que o impacto genuíno não é uma técnica que se aprende num curso de oratória, mas o subproduto do seu alinhamento interior. A autoridade, nesse modelo, emerge da integridade, da coerência entre quem você é e o que você faz. Não é algo que você impõe sobre os outros, é algo que os outros naturalmente reconhecem em você por causa dessa solidez, dessa paz. É a autoridade do ser, não do fazer, ou do parecer. Certo. Então, depois de mapear os inimigos e os frutos, como que a gente amarra tudo isso? O texto resume a ideia toda numa hierarquia de responsabilidades bem clara. E a primeira, a mais importante de todas, é ser um guardião da própria alma. E a ordem que ele apresenta é provocadora. Ele diz, primeiro, cuide da sua própria alma. Depois, cuide da sua família. E só então, em terceiro lugar, se preocupe com a doutrina, a organização ou a comunidade que você serve. Isso vai contra o instinto de muita gente dedicada a uma causa, né? Que tende a se colocar por último. Totalmente. E para ilustrar esse ponto, a fonte faz uma analogia poderosa. Diz que, assim como os monges do deserto fugiam das multidões para salvar a própria alma, o líder ou o obreiro moderno precisa fugir de outra coisa, do ativismo. A ideia é que o excesso de atividade, mesmo que cheia de boas intenções, pode ser tão destrutivo para a vida interior quanto a preguiça. E essa é a tese central. É o coração de todo o argumento. O seu serviço ao mundo é apenas uma extensão do seu estado de alma. Se a fundação, que é a vida interior, for negligenciada, toda a estrutura, por mais bonita que pareça por fora, uma hora ou outra vai desmoronar. A metáfora de fugir do ativismo é um diagnóstico perfeito para o burnout moderno, que muitas vezes é causado por uma atividade incessante, mas sem um propósito que a sustente. O trabalho, segundo essa visão, não deve ser um conjunto de tarefas que te destroem, mas um serviço prudente que transborda de um estado interior saudável. Então, em resumo, o que essa fonte nos oferece é um modelo onde a saúde interior não é um luxo, não é um hobby espiritual, é o motor da eficácia, da autenticidade e principalmente da sustentabilidade a longo prazo no mundo externo. A qualidade do seu trabalho é definida, em última instância, pela saúde da sua alma. Perfeitamente colocado. E embora a linguagem venha de um nicho específico, o diagnóstico sobre os venenos da pressa, da comparação, da exaustão e os antídotos baseados em propósito, estabilidade e integridade, isso ecoa em qualquer profissão, em qualquer área da vida. São, no fundo, princípios de sustentabilidade humana. É um manual para quem quer fazer um trabalho significativo no mundo sem se autodestruir no processo. Para fechar, fica uma reflexão. A fonte afirma que a verdadeira autoridade nasce de um estado interior de paz e não de uma performance externa. Isso nos leva a uma pergunta para se pensar. Em qualquer área de atuação, seja no mundo corporativo, nas artes, na ciência ou na nossa própria família, o que mudaria se a influência e a autoridade fossem medidas não pela visibilidade, pelo número de seguidores ou pelo volume da voz, mas pela estabilidade silenciosa e pela clareza de propósito de um indivíduo?